Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Estúdio Office. Eu me chamo Adriana Bandeira e esse é um canal dedicado aos professores com ideias aí de gamificações. E a ideia de hoje é um pedido da Dulcineia. Na realidade, outras pessoas também já haviam me solicitado um game sobre mapa do Brasil. Então eu trago para vocês, vou passar o passo a passo, tutorial certinho para que você possa fazer junto comigo, mas caso você queira economizar tempo e adquirir esse jogo pronto, basta clicar no link aqui embaixo e falar diretamente comigo. Então, se esse conteúdo te interessa e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e já deixa o seu like, certinho? Então vamos lá para o tutorial. Então esse daqui é o game do mapa, ele é um jogo individual, tá? Onde o nosso aluno vai ter que encontrar a resposta, vai aparecer uma pergunta, ele vai ter que clicar na resposta correta que se refere ao estado, tá? Então, por exemplo, quando eu clico em começar, vai aparecer a primeira pergunta. Se a gente clica no lugar errado, vai aparecer esse X. E se a gente clica no lugar certo, vai colorir e vai trazer também a capital do lugar da pergunta anterior, tudo bem? Então, esse jogo aqui, a gente vai trabalhar a questão da localidade, porque, por exemplo, eu preciso saber onde que fica o estado de Belém. Então, já é uma coisa que eu tenho que precisar de trabalhar a localidade. Também a gente vai trabalhar a questão das UFs, né, das unidades federativas, e também a questão de estado e capital, né? Então, toda vez que a gente selecionar o lugar correto, ó, ele vai aparecendo o mapa, então ele vai sendo montado esse mapa. E aí, quando a gente chega na nossa última pergunta, quando eu selecionar o lugar correto, vai aparecer o parabéns, que finalizou o jogo, certo? Então, vamos lá para o nosso tutorial. Primeiro, para poder montar esse jogo, a gente vai precisar de imagens em SVG, tá? Então, as imagens SVG têm um fundo transparente, como vocês podem ver, e ela também são formas vetoriais, onde a gente vai conseguir desagrupar tudo isso daqui e mover as peças, colocar animações, escrever e assim por diante. Então, eu encontrei essas imagens nesse site aqui, ó, freesvg.org. Tá? Então, aqui onde eu encontrei essas imagens, eu baixei esta daqui e esta daqui. Acessem aí ou procurem um outro site que tem a questão também da imagem em SVG. Aí, eu quis colocar a UF nos mapas, mas eu não encontrei um mapa que já tivesse essa UF, então eu editei isso daqui e coloquei, tá? A imagem SVG, como é que a gente vai trabalhar com ela? Eu vou clicar com o botão direito, venho em converter em forma, clico com o botão direito novamente em agrupar e clico em desagrupar. Então, cada peça, ó, ela está solta. E aí você vai vir aqui nessa peça, por exemplo, aqui Amazonas. Então, a gente vai clicar nela 2 vezes e vai escrever a sigla e você vai ter que organizar. Então, vai colocar centralizado, vai dar um espaço, vai organizar isso daqui. Tá bom? Nessas localidades aqui que são pequenininhas, por exemplo, Rio de Janeiro, Sergipe, etc., eu coloquei a imagem, a caixinha de texto, né? Inseri uma caixinha de texto aqui na lateral, escrevi a UF e agrupei a caixinha de texto juntamente com esse ponto aqui, tá? Que é a parte dos países, que é a parte das capitais que são menores, que não dá para poder escrever como a gente escreveu nos outros lugares aqui. Certo? Então, essas daqui são as imagens em SVG que nós vamos precisar para o nosso trabalho. Vou deletar isso daqui porque eu já agilizei o processo pegando o que eu já tinha feito no outro jogo. Essa parte aqui é que vai ficar no fundo, é o que vai ser descoberto, né, pelos nossos alunos. Eu também vou desagrupar, por quê? Por exemplo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, esses nomes, eles só vão aparecer quando eu selecionar esse mapa, né? Quando eu selecionar este campo do nome dele. Então, para não me atrapalhar, porque eu vou colocar um outro mapa, na verdade, vou colocar 2 mapas aqui em cima, eu vou desagrupar para quê? Para eu poder esconder esses nomes aqui que estão na lateral, tá? Para que não me venha atrapalhar no meu manuseio. Depois eu vou reexibir eles novamente. Então, eu vou clicar com o botão direito, vou converter em forma, clicar com o botão direito de novo e desagrupar.
E aí, ó, eu vou clicar no nome, ele vai aparecer um monte de coisa, porque cada pecinha dessa se transformou numa figura, né, num objeto, e eu vou clicar nesse olho aqui, ó. Então, eu venho aqui em formatar, clico no nome, vai em formatar, no painel de seleção. Então, por enquanto, eu vou fazer isso daqui, ó. Então, eu ocultei essas partes aqui da lateral, eu venho de novo selecionar todo esse meu objeto, eu vou agrupar e tá aqui, ok. Agora, quando a gente transforma lá em SVG, que ele tira essa forma, a gente consegue pintar o nosso mapa. Então, eu separei dois mapas aqui que eu já tinha colocado as UFs nele, tá? Coloquem ele em duas cores, vocês vão entender depois por quê. Aqui, eu já peguei lá do outro que eu fiz, então eu só vou colocar aqui em cima. Aqui tá agrupado, mas eu vou desagrupar agora. Tá? Então tá desagrupado. Uma coisa também muito importante, vamos renomear cada pecinha dessa. Então, por exemplo, eu peguei aqui a minha primeira peça, essa daqui que eu deixei toda em azul, e coloquei as siglas, as UFs. Então, aqui eu tenho AC, RE, AM, assim por diante, tá? Então, renomei toda essa pecinha aqui. Depois, nós vamos pegar uma segunda peça, igualzinha, só que de cor diferente, e vamos colocar sobre a nossa peça aqui. Então, vão ser 3 camadas. A primeira camada de baixo é onde tem as capitais escritas, tudo bonitinho já. A outra é a camada que eu coloquei toda em azul, já com as UFs, e renomeei para as UFs, AM, GO e assim por diante. E essa daqui também, vou desagrupar aqui. Então, eles estão todas desagrupadas. Também renomeei, porém, essas daqui que tá por cima, renomeei de maneira diferente. Então, por exemplo, eu coloquei a UF e o número 1 na frente, para eu poder saber que é essa aqui que é a primeira, tá? Então, são 3 camadas de mapa, certo? E a gente vai começar a montar, então, o nosso mapa, a questão das animações. Como é que funciona? Vocês vão colocar um ícone aqui para começar. Eu peguei esse ícone, né, aqui lá no Flat Icon, desse mapa aqui, e coloquei esse para começar, ou então coloco do que vocês preferirem, tá? E aí, nós vamos começar. Ah, um detalhe muito importante. Façam isso aqui, ó. Peguem, já deixem tudo arrumado, as capitais, estado e as siglas, tá? Já deixem aqui arrumado. Então, por exemplo, o meu mapa vai ser montado nesta ordem aqui, porque uma animação depende da outra. Então, eu só vou diminuir aqui um pouquinho para poder montar a primeira parte, depois a gente vai aumentando as demais, tá? Então, coloquem lá capital, estado e sigla para a gente poder montar dessa forma. Vocês vão aqui inserir. Eu gosto dessa parte de retângulos de cantos arredondados. Aqui você já coloca a cor que você quer. Tira lá o contorno da forma. A minha pergunta, qual o estado de Aracaju? Qual o estado de Aracaju? Você vai colocar a fonte que você quiser, a cor, né? Então, organizem da maneira como você preferir. Primeiro, essa minha caixinha aqui, ela vai subir, ela vai ter animação de flutuar. Então, eu venho aqui em animações, flutuar para cima. Lá no painel de animação, eu vou organizar, porque eu quero que ela tenha um tempo curto. Então, lá em intervalo, a gente coloca aqui 0,5 segundos. Tudo bem? Então, essa caixinha, ela vai flutuar. Quando ela flutuar, quando ela aparecer, essa minha capinha, que é essa minha cor laranja, ela vai desaparecer, tá? Então, eu clico nessa parte, venho em animações e clico em desaparecer. Por que ela vai desaparecer? Para eu poder conseguir acessar aquele meu mapa azul que está por trás. Vocês vão entender por quê. Ok, só que essa minha caixinha de flutuar, ela só vai acontecer quando eu clicar aqui. Então, só para eu poder ganhar tempo, deixa eu ver aqui, agrupar 504, é o nome dele, tá? Então, eu seleciono essas minhas duas animações, venho aqui em disparar, ao clicar em, e eu vou encontrar qual que é o nome dessa minha caixinha ali de começar, que é o agrupar 504. Só que essa animação aqui de desaparecer, ela vai acontecer com o anterior.
tá? Então, como é que vai acontecer, ó? Vou colocar para apresentar, não tem nada. Quando eu clicar em começar, sobe a questão da primeira pergunta. E o meu mapinha azul, ele vai se deixar à mostra. Por que eu tenho essa capa aqui por cima? Essa minha capa aqui por cima, ela vai ser minha capa protetora, porque ela só vai desaparecer quando a resposta dela aparecer como pergunta. Porque depois eu vou colocar aquele X, e aquele X vai aparecer quando eu clicar em qualquer lugar desse. Porque se eu clicar em algum lugar desse mapa que está em laranja, significa que não é a resposta que está aqui. Vamos prosseguir para vocês entenderem. Primeira parte foi montada. Como essa minha caixinha aqui, ela vai desaparecer, para que eu tenha essa impressão, eu vou clicar com o botão direito e vou enviar para trás, tá? Para que eu consiga enxergar o que está ali atrás, porque agora eu vou colocar minha animação neste mapa azul. Agora o próximo passo, eu vou clicar nesse meu mapinha azul e venho aqui e coloco para esmaecer. Mas o esmaecer de desaparecer, tá? Porque nós temos duas animações de esmaecer. A de entrada e a de saída. Então, esmaecer de saída. Então, esse meu mapinha azul, ele vai sumir. Quando ele sumir, vai aparecer o quê? A cor, que realmente é a resposta, tá? Já com a capital. Quando ele sumir, quando ele desaparecer, o que vai acontecer com essa minha caixinha de Aracaju? Ela vai desaparecer também. Então, eu vou clicar em adicionar animação. Tem que adicionar, porque ela já tem uma animação a ela. E venho colocar em desaparecer. Pronto. Quando ela desaparecer, vai subir, vai flutuar a minha próxima pergunta. Então, eu vou dar um Ctrl D aqui para duplicar essa minha caixinha, tá? A minha próxima pergunta é o seguinte: qual é o estado de Belém? Então, eu só vou alterar aqui para Belém. Quando eu tenho a minha pergunta, essa minha capinha aqui da minha resposta, ó, a resposta é PA, é isso aqui. Então, eu vou clicar e vou colocar ele para desaparecer. Então, vai ser essas animações. Porém, essa minha animação aqui, ó, de número 3, ela não precisa, tá? Porque ela é o desaparecer disso daqui, ó. Porque, ó, presta atenção. Essa minha caixinha aqui, ela desapareceu. Essa daqui, ela vai simplesmente aparecer, só que quando eu clico nela, ela trouxe essa minha animação para cá, porque eu dupliquei esse meu quadrado. Então, esse meu número 3, eu vou deletar essa animação. Essa minha animação aqui, ó, de retângulo, que é isso daqui, ela vai acontecer com o anterior, ou seja, a partir do momento que eu clicar na minha resposta, que é SE, ela vai desaparecer. Quando ela desaparecer, após o anterior, vai surgir a outra caixinha de pergunta, que é a caixinha de Belém. E quando ela surgir, o que vai acontecer com essa minha resposta de Belém? Ela vai aparecer com o anterior. Então, a partir de agora até o final, todas as minhas caixinhas vão ser desse jeito aqui, com essas animações. Vamos fazer mais para que vocês possam entender. Eu vou selecionar todas as minhas 4 animações, venho em disparar e eu vou disparar justamente aqui, ó. Se é CE, eu vou disparar em CE, ou seja, em Sergipe. Aqui. Cuidado, lembra que a gente renomeou com SE1 e SE, tá? Então, renomeie sempre para o lugar certo para não ter problema. Então, deixa eu só clicar isso aqui e voltar para trás para mostrar como é que tá ficando. Ó, a gente começa o jogo sem nada. Quando eu clico em começar, vai aparecer a primeira pergunta. Aí, essa minha caixinha azul, ela apareceu. E aí, eu vou clicar nela. Vai aparecer a partezinha lá de trás. Aqui tá meio ruim, porque eu não coloquei no lugar certinho. E depois vai aparecer a segunda pergunta. E isso aqui vai desaparecer. A gente vai clicar nela e vai aparecer a parte da resposta. Deixa eu voltar aqui e vamos lá mais uma vez. Então, tudo bem, entenda o seguinte. Agora, vamos focar na pergunta. Qual o estado de Belém? O estado de Belém é Pará, tá aqui. Eu já coloquei a animação nele para desaparecer, que essa aqui é a minha capa protetora.
Então, eu vou clicar com o botão direito, vou enviar para trás. E agora eu consigo ver a minha capinha aqui em cima azul. Depois, nós vamos trocar as cores disso daqui, vai deixar transparente. Então, vocês vão ver que não vai dar para poder ver isso daqui. Mas a gente precisa colocar como cor agora para facilitar a nossa montagem. Então, isso daqui é a minha resposta. Entenda que o meu mapa azul é a minha resposta. É onde ele tem que clicar. Então, se ele tem que clicar aqui, isso daqui vai desaparecer aqui, ó, no esmaecer. Quando isso daqui desaparecer, essa minha pergunta já não tem mais sentido, então ela também pode desaparecer. Eu vou adicionar uma animação e vou desaparecer. Aí eu vou jogar ela aqui pra cima. Quando ela desaparecer, vai aparecer minha outra caixinha com a minha próxima pergunta. Então eu vou duplicar essa forma. Só que quando eu duplico, ela vai duplicar tanto com a animação de desaparecer, quanto a animação de aparecer. E esse número 3 aqui, eu não preciso dela. Então, depois eu vou deletar. E aí, eu tenho a minha próxima pergunta. Então, depois de Belém, é Belo Horizonte. Beleza. Qual que é a resposta de Belo Horizonte? MG. Então, eu vou clicar nesse MG e vou desaparecer. Então, como eu falei para vocês, essa minha animação número 3, que é esse retângulo aqui, desaparecer agora, eu não preciso dela. Então, eu vou clicar sempre na minha animação número 3 e vou deletar. A animação agora, essa 3, eu vou apertar o Ctrl e vou clicar nessa 2, que tá ao clicar do mouse, eu vou clicar com o botão direito e vou colocar com o anterior. Então, as nossas animações vão ficar assim, ó. Uma que vai ser ao clicar do mouse, outra com o anterior, após o anterior e com o anterior. A minha resposta principal aqui é PA, então eu vou colocar um gatilho, todas essas 4 animações vai acontecer quando eu clicar em PA. Então, eu vou selecionar aqui, disparar ao clicar em, e vou procurar aqui essa minha UF. Pronto. Vamos então para a nossa próxima pergunta. Aliás, para nossa resposta. Então, a minha resposta aqui, ó, MG. Esse aqui, MG. Então, eu vou clicar com o botão direito e vou enviar para trás para simular na minha mente que ele desapareceu. Por quê? Eu preciso clicar no meu mapa azul. Então, eu vou clicar aqui em Minas Gerais e vou colocar em esmaecer. Quando Minas Gerais, quando eu acertar a minha pergunta, quando eu acertar qual o estado de Belo Horizonte, quando eu acertar a minha pergunta, essa minha caixinha aqui, ela vai desaparecer. Então, eu vou adicionar animação, desaparecer. Aí, eu jogo ela aqui pra cima, dou um Ctrl D para duplicar. Vou colocar a minha próxima pergunta, então, Boa Vista. Vou achar a minha resposta, então, Boa Vista, resposta RR. Então, eu venho aqui em RR e vou colocar para desaparecer. Como que vai ficar minha caixinha aqui de animações? Essa número 3 eu vou deletar. Vou clicar na minha animação de número 3 com Ctrl pressionado, vou apertar no 2, clicar com o botão direito com o anterior. E se a minha resposta aqui é MG, eu vou selecionar tudo isso daqui e venho disparar ao clicar em e vou achar esse MG. Achei. Beleza, minha resposta aqui, ó, RR1, porque essa é a minha capinha aqui, né, RR, beleza. Eu venho aqui pegar esse RR, vou clicar com o botão direito, enviar para trás, para simular que ele desapareceu. Vou clicar no meu RR mesmo, né, no mapa azul, venho aqui em esmaecer. Quando eu acertar a minha resposta, essa minha caixinha de pergunta, ela vai desaparecer, então vou adicionar animação, desaparecer. Vou jogar ela aqui para cima, vou duplicar com Ctrl D e vou colocar minha próxima pergunta. Então era Boa Vista, agora é Brasília. Vou achar essa minha resposta, vou clicar nela e vou colocar para desaparecer. Como que vai ficar minhas animações aqui do canto? Essa número 3 eu não preciso, vou deletar. Clico nessa minha última, com o Ctrl pressionado, clico nesse retângulo, botão direito, com o anterior.
Seleciono todas as minhas 4 animações, venho disparar ao clicar em e vou disparar onde? Na minha resposta, no RR. Então, disparar ao clicar em e vou procurar aqui o RR. E assim vai. Eu vou fazer mais uma para a gente poder simular a última, que eu não vou fazer todas. Mas vocês vão fazer isso daí passo a passo. Então, digamos que o meu último estado, minha última pergunta desse mapa é aqui, ó, em Campo Grande. Então, minha última. Se é a última, vamos lá. DF, né? Então, eu vou clicar aqui no DF, clico com o botão direito, enviar para trás. O DF é o lugarzinho mais complicado que tem, porque ele é muito pequenininho. Então, a gente vai clicar nesse DF, enviou para trás, vai clicar no... Deixa eu ver aqui. Então, na realidade, é esse daqui que é o meu DF, que seria o azul, tá? Porque ele é mais... É o menorzinho, é o mais complicadinho, então tem que ter maior atenção. Então, descobri que esse daqui, porque tava lá por trás do meu laranja. Então, esse daqui é o meu DF azul, tá? O meu azulzinho. Então, clico nele, já que essa aqui é a minha resposta, e venho em esmaecer. Então, ele vai sumir. Quando ele sumir, a pergunta do DF, ela vai acontecer o quê? Ela vai desaparecer. Então, adicionar animação e desaparecer. E vai aparecer a próxima pergunta. Então, eu duplico isso daqui e vou colocar a próxima pergunta, que é Campo Grande. Beleza. Aí, a minha resposta aqui é MS. Então, eu clico em MS e venho em desaparecer. Beleza, então digamos que MS seria a minha última pergunta aqui. Vamos lá, fazer de novo. Eu deleto essa animação 3, clico nessas duas, clico com o botão direito com o anterior, seleciono tudo e venho disparar lá onde eu renomeei, coloquei DF azul. Então, DF azul. Beleza. Então, MS aqui, né, é a minha última resposta, digamos. Então, clico com o botão direito, enviar para trás. Eu vou clicar aqui, ela vai, esmaecer. Não vai ter mais nada o que fazer, porque teoricamente é a minha última pergunta que tem aqui. Aí eu vim aqui inserir e coloquei um Word Art aqui e coloquei parabéns. Mas vocês verem se quer colocar GIF, o que você colocar. Deixa eu colocar aqui vermelho pra gente poder ver direitinho. Então, digamos que é a minha última e vai aparecer aqui essa questão desse parabéns. Ok. Aí, esse parabéns, a gente vai colocar uma animação de zoom. E ele vai aparecer com o anterior. Aliás, após o anterior. Então, quando eu clicar em MS, o meu parabéns ele vai aparecer. E aí, a gente vai selecionar essas duas animações aqui e vem disparar ao clicar em MS, que é a minha resposta. Tá? Então, ou seja, vai fazer isso daqui por todo o processo. Todo o processo tem que fazer isso daqui. E aí vai fazendo de acordo com o esquema que vocês montarem. Organizem aqui suas perguntas para que fiquem uma sobre a outra, tá? Eu vou afastar esse parabéns para mostrar como é que vai acontecer com o nosso mapa. Eu vou colocar todas essas minhas capinhas laranja para trás, enviar para trás, como se a gente tivesse feito as animações em todos os pontos, para que vocês entendam o que a gente vai fazer, tá?
Quando a gente fizer todas as nossas animações, vai ficar só o mapa azul ou o mapa que vocês optarem, né? Porque isso daqui vai ser onde ele vai clicar, onde vai ser minha resposta. Porque quando eu clicar em qualquer lugarzinho desse daqui, vai acontecer o quê? Vai aparecer a minha resposta, tá? Então, esse daqui é o nosso mapinha azul. Na realidade, eu coloquei esse mapinha aqui em branco, tá? Então, eu vou selecionar tudo, vou pintar em branco. Mas aí vocês já podem fazer isso daqui da cor que vocês já quiserem. Então, se é para poder ficar branco, já faz branco desde o início. Aqui não vai aparecer, tá? Essas minhas caixinhas aqui, ó. Tá? Mas tomem cuidado, porque se vocês colocarem no fundo colorido aqui, quando a gente pintar isso aqui em branco, vai aparecer essa caixinha branca. Então, quando for na questão do nome, clica aqui 2 vezes, ó, e tira a transparência, tá? Tira o preenchimento daqui, ó, dessa caixinha de texto. Aqui eu não vou fazer isso, que tá tudo branco, então ninguém vai ver. Mas se vocês fizerem com fundo colorido, se atentem com isso daí. Beleza. Então, essa daqui, esse fundo branco, é o que vai ficar aparente na nossa, no nosso mapa. Tá? É o que vai ficar aparente. Mas eu tenho que voltar com aquela parte laranja. Então, eu vou clicar nele novamente, enviar para trás, clicar no mapa colorido e enviar para trás novamente, porque eu preciso que aquele mapa laranja fique aqui na frente. Então, bora lá. Para selecionar todos os campos, cliquem com o Ctrl, aliás, com o Shift, e vai clicando nos outros lugares, tá? Ó, por exemplo, selecionei aqui, tá faltando alguns, então clica nos lugares que tá faltando. Depois continuar faltando, ó, tá faltando aqui ainda, então vamos clicar nos lugares que tá faltando. Beleza, esse aqui é o nosso mapa final. Vou clicar com o botão direito e enviar para trás também. Aqui a gente vai deletar essas escritas que estão aqui nessa caixinha laranja. Porque nós vamos colocar agora essa nossa capinha aqui, ela transparente, tá? Ó, então aqui eu tirei todas as escritas dessa minha capinha aqui. Vamos selecionar em todos eles agora para poder remover a cor, tá? Então, vamos clicando, clica com o Ctrl, aliás, com o Shift, e vai selecionando os lugares. Vem aqui em cor do preenchimento da forma, mais cores de preenchimento e coloca a transparência 100%. Também tire aqui, ó, o contorno da forma, tá? Para ele poder ficar mais suave o nosso mapa. Então, vai selecionando os demais. Não vai dar pra gente poder selecionar tudo de uma vez, tá, gente? Então, tem que ter essa calma. Vai lá. Mais cores de preenchimento. Não tira o preenchimento, deixa ele transparente. E tira o contorno da forma também. Então, recapitulando. A gente tem o nosso mapa no fundo, com todas as capitais. Um mapa depois com as UFs. Cada mapa desse aqui branquinho, ele tem animação de esmaecer de saída. Por quê? Porque quando eu clicar nele, ele vai esmaecer e vai aparecer a minha capital, né? Colorido que tá lá no fundo. E aí, lembrando que em cima desse branco, eu já não estou vendo mais, mas eu tenho uma outra capa protetora que ela está com transparência 100%. Por que eu coloquei essa capa? Porque agora eu venho aqui e vou inserir um xizinho. Coloca da cor que você quiser, vou colocar aqui um vermelho. Vai lá em animações e vou colocar animações de zoom, tá? Vai clicar nele, vai adicionar animação e colocar zoom novamente. Vai colocar o mesmo tanto de peças que o seu mapa tem, ou seja, 27. No meu caso aqui, eu não vou fazer tanto, porque eu não coloquei animações em todos os lugarzinhos. Mas vocês vão fazer isso em todas as peças que vocês tiverem, tá? Então, sempre vai clicar nele, adicionar animação, zoom. Fez as 27 pecinhas aqui, vai selecionar tudo. Vai clicar com o botão direito, opções do efeito, e vai vir aqui, intervalo, retroceder ao terminar a execução. Ou seja, ele vai aparecer, mas depois ele vai desaparecer. E eu faço tudo isso de uma vez só.
E aí agora nós vamos, cada animação dessa daqui, nós vamos colocar um gatilho para essas pecinhas, que na realidade é a pecinha que a gente deixou transparente, que é a nossa capa protetora. Então eu clico nela, venho disparar ao clicar em SE. Só que é o seguinte, lembra que as minhas siglas normais, SE, por exemplo, é a minha capinha, a minha pecinha que vai esmaecer, que é a minha resposta, que eu preciso clicar nela. A gente vai colocar essa nossa animação desse X sempre no mapa que a gente colocou SE1 na frente, o número 1 na frente, tá? Então, minha próxima aqui é PA. Então, disparar ao clicar em, e aí você vai procurar PA e o número 1 na frente. A próxima, MG. Então, MG1. Porque lembra que esse que a gente colocou o número 1 na frente é a nossa capa protetora. E assim vai fazendo por todos os X, tá? Então, vou colocar aqui esse parabéns aqui novamente. E, teoricamente, o nosso jogo tá pronto. Vou colocar aqui para apresentar. Lembrando que vocês vão tirar essa capinha daqui, né? Que é só, simplesmente, só utilizou ela para dar um norte. Vão organizar o mapa direitinho, aqui realmente está desorganizado, mas façam da maneira correta, organizada. E vamos clicar em começar. Quando eu clico em começar, tem minha primeira pergunta. Se eu clico no lugar errado, vai aparecer o X e vai sumir. Ó, tá vendo? Então, se eu clico no lugar errado, vai aparecer isso. Mas se eu clico no lugar certo, vai fazer o quê? Vai aparecer a respostinha correta e vai subir minha próxima pergunta. Ó, respondi errado. E aí, vamos prosseguindo. Lembra de tirar a transição aqui, ó, ao clicar do mouse, tá, gente? E quando chega ao fim, aparece o parabéns. E aí, finalizou, tá? Essas minhas partes aqui, esses meus slides, eu vou deletar. Claro que eu não preciso mais deles. O nosso slide, então, o nosso jogo é somente de um slide, mas ele tem várias e várias e várias animações, como vocês estão vendo. Ah, uma coisa muito, muito importante. A questão do nome aqui, ó. Lembra que a gente tirou os nomes que estavam aqui da lateral? Então, agora a gente vai fazer o quê? Vai vir aqui, clica em algum objeto, vai lá em formatar, painel de seleção, e vamos encontrar os que estão ocultos, ó. Então, quando eu clico em estar em oculto, deixa eu tirar esse parabéns aqui para que vocês entendam. Ó, já apareceu aqui o Sergipe, que estava lá no fundo. Sergipe. Ó, Pernambuco, tá vendo? Então, quando a gente vai selecionando, quando eu fiz, eu selecionei um por vez, tá? Então, vamos colocar aqui o Sergipe, porque dele aqui, nesse meu exemplo, foi o único que eu fiz. Se eu já deixo para colocar para apresentar, o que vai acontecer? Ele vai aparecer aqui atrás, ó. Tá vendo? Ele vai aparecer aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma animação nele de aparecer. Vou aqui no painel de animação. Só que ele vai aparecer, ele é o gráfico 10 aqui, ó. Tá? Esse daqui é o meu nome Sergipe. Só que ele só vai aparecer quando? Quando eu clicar na resposta dele, que é essa daqui, ó, SE. Aí eu trago isso daqui pra cá, ó, pra debaixo desse meu SE e vou colocar com anterior. Então, quando eu coloco aqui para apresentar, o Sergipe ele não aparece aqui, ó. Ele só vai aparecer quando? Quando eu clicar aqui. Quando eu clicar, aí sim ele vai aparecer. E assim você vai fazendo para os demais. Então, vai vir aqui, vai reexibir tudo que estava em oculto aqui na lateral. Vai clicar no nome, vai colocar para aparecer, animação de aparecer. E aí vai jogar essa animação para onde? Para baixo da resposta. Então, por exemplo, digamos que Minas Gerais estava em oculto.
eu vou pegar a minha animação de Minas Gerais para aparecer e vou jogar aqui debaixo, ó, debaixo da minha resposta, com o anterior, tá? Então, cada gatilho só pode ter um ao clicar do mouse, como vocês estão vendo aqui. E vai funcionar assim, certo? Então, pessoal, o que eu quero deixar aqui para vocês não é um jogo simples de fazer. Ele se torna complicado porque são várias peças. As peças, elas não são uniformes, não é? Então, tem esse jogo de cintura, como eu falei do DF e das demais localidades, e acaba sendo um pouquinho complicado. Mas ele é possível de fazer. Tem que ter calma. Eu demorei quase uma semana para poder montar ele, porque primeiro eu precisava entender como é que eu iria fazer esse jogo. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é o norte. Como que é feito? É dessa forma. Então, assim, o que eu demorei uma semana para pensar, eu trago para vocês nesse vídeo. Agora, vocês precisam parar, rever o vídeo, fazer o passo a passo, ter calma, porque é complicado por conta disso, da quantidade de pecinhas que nós temos, tá? Mas não é nada impossível de ser feito. É só ter calma, concentração e fazer. Certinho? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários, que eu respondo a vocês assim quando eu puder, tá? Então, pode deixar aí nos comentários. Se tiver alguma outra sugestão, manda pra mim, porque esse jogo aqui, se ele foi criado agora, foi porque foi sugestão de alguém, do qual eu agradeço bastante, que foi a do Ciné, e outras pessoas também que me pediram. Tá? Eu só não lembro agora o nome, mas eu anotei certinho, que agora eu não tenho. Mas outras pessoas também me pediram a questão do jogo do mapa. Tá aí o jogo, espero que tenham gostado, façam um bom proveito. E apliquem aí na sala de vocês, lembrando que se vocês forem mandar esse arquivo para um aluno, que provavelmente vai acontecer por ele ser um jogo individual, salva em apresentação do PowerPoint, lá no apresentação de slide do PowerPoint. Por quê? Porque quando a pessoa abrir o jogo, ele já vai abrir no slide e não vai correr o risco de estragar. Porque olha a quantidade de máscara que nós temos nesse jogo, a quantidade de animação que nós temos aqui. Se alguém pegar qualquer coisa dessa daqui e mudar de lugar e deletar, acabou, estragou o jogo inteiro. Então, protejam o jogo de vocês, salvando dessa maneira, e aí mandem, tá? Para que os seus alunos possam jogar, se divertir e aprender também ao mesmo tempo, do qual é um jogo bastante educativo. Ok? Então, para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima!